Deus abençoe cada um de vocês. É muito bom poder estar em seu lar com a sua permissão a partir deste momento e termos mais um tempinho para alimentarmos com a palavra de Deus. São João capítulo 10, versículo 10. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Volte, ovelha errante. Muito bem, nós os pastores, juntamente com as ovelhas, é bom nós termos a mensagem do profeta, porque ela ensina a nós dois. Ensina o pastor e ensina também as ovelhas. Deus fazendo sua promessa, parágrafo 23. Eu quero agradecer aos irmãos que sempre colocam parágrafos aí na internet, muitas vezes parágrafos e mensagens novas, né? Novas ao nosso ver. Elas foram pregadas em 56 e é um grande alimento para cada um de nós. E disso a gente extrai a mensagem para vocês. Mensagem que pode bater em nós, pode bater em vocês. Não há nenhum melhor que o outro. Não há pastor melhor que ovelha. Também não há ovelha melhor que pastor. Não há ovelha privilegiada. Todas as ovelhas são iguais. Era como os escravos. O escravo trabalhava muito e o comprador queria saber de onde ele veio, porque trabalhava demais. Então o dono dele já dizia, bom, eu também fiquei preocupado com isso e quis saber de onde ele veio, e fiquei sabendo que o pai dele era rei de uma tribo. Então ele trabalhava, ele era um escravo, mas trabalhava como filho do rei. Nós somos assim, pastor, filho do rei, membros, filho do rei. Não tem nenhum diferente. Agora, temos que posicionar os ofícios e as pessoas que já nasceram para este fim, tanto para ser ovelha como para ser pastor. Não é questão de ter gente que não pode ser pastor, é que tem gente também que não pode ser ovelha. Elas não nasceram para ser ovelha. E muitos de nós não nascemos para ser pastor, para poder pastorear as pessoas. Agora, o que pastoreia a cada um de nós não é tapinha nos ombros, não é privilégio. O que pastoreia é a palavra. E aí o pastor é obediente, a ovelha é obediente, então nós podemos agir de uma forma correta, tanto pastor como ovelha. Estou pensando numa ovelha errante e que ela tem que ter alguém gritando, volte, volte. E quem sabe são ovelhas que são dos pastores lá do norte, são dos pastores ali do sul e do centro-oeste e assim por diante. Ovelhas errantes, volte. Você, como ovelha, você tem que ter um pastor. Não existe um pastor sem ovelhas. E tem que ter ovelhas. Por isso que ele é
um pastor, certo? Cada ovelha, ela tem que prestar conta ao seu pastor, sua maneira de vida, obediência é a seu pastor. Eu queria com isso já deixar claro para vocês que ovelhas de um pastor não tem que pedir conselho para outro pastor, a menos que o pastor dela faça isso em conjunto com ela e o outro pastor, dentro da própria mensagem, dentro da terceira puxada. Mas cada ovelha tem o seu pastor e ela deve conselho a seu pastor. Eu quero um conselho, então é seu pastor, não é outra pessoa, não é outro pastor. Eu tenho que fazer algo, tenho que falar com quem? Com o meu pastor. Porque assim em casa, a mulher, ainda nós somos do regime antigo, do regime da Bíblia. Ele te dominará, não com vara de ferro, mas com amor, com dedicação, com carinho, com entendimento. Ele te dominará. Então nós somos ainda destes antigos, que a mulher vai fazer algo, ela pergunta para o marido, certo? Se pode. Porque é tipo da igreja, a igreja vai fazer algo, o crente vai fazer algo, ele tem que pedir a Deus em oração. Senhor, posso fazer isso? Você vai arrumar um casamento, você tem que orar a Deus, para Deus direcionar algo para você, uma moça para você, certo? E a moça tem que pedir a Deus, para Deus direcionar um rapaz para ela. E este é o verdadeiro casamento, certo? Você tem que orar por aquele fim, para que você não venha depois ficar decepcionado. Porque orando, você já vai encontrar problema na vida. E muitos. Pensa bem, se entra no namoro sem oração, vai ao casamento sem oração, sem aquela aprovação de Deus e sem aquele clique que dá lá no fundo do coração, que você gosta daquela pessoa, que você ama aquela pessoa. Se não tiver aquilo ligado lá no fundo, então é difícil você viver até que a morte separa. Porque não tem nada lá dentro. Mas se tiver, um está ligado ao outro. E aí, através da oração, mesmo depois de casado, tudo que vai fazer depende de oração para que o lar vá bem. Então eu estou pensando em ovelha, estou pensando em pastor, estou pensando na minha responsabilidade, estou pensando na sua responsabilidade, no meu dever, no seu dever, certo? Nós temos que caminhar juntos nisso daqui. E um pastor é cuidar da ovelha, e se vier um mercenário, então o pastor está para poder defender a ovelha, a menos que a ovelha puxe para o lado do mercenário, e não adianta você chamá-la, que ela não dá ouvido, porque ela não é ovelha sua nem minha, certo? Se ela for ovelha, ela vai ouvir. Assim é o natural do marido e da mulher. Ela o escuta, ela o reverencia, exatamente por isso, porque ela é esposa e ele é o cabeça, ele é o marido, e trata pelo Espírito, não por força, nem por violência, mas por meu Espírito, diz o Senhor. Lendo essas partículas aqui da mensagem, então a gente vê que a gente apanha um pouco, e eu gosto de apanhar, junto com vocês, certo? Irmão Brano diz, né, Deus fazendo sua promessa, 23, isto é exatamente o que a raça humana é. Estamos absolutamente, totalmente perdidos. E podemos, não somos suficientes em nós mesmos. A pessoa pensa que é suficiente. Não somos suficientes em nós mesmos. O pastor, para chegar a ser pastor, ele teve que passar por ser ovelha. Ele teve que ser ovelha, ele teve que ser um obreiro, ele teve que ser um evangelista, até ele chegar a ser pastor. Então, primeiro, ele aprendeu a obedecer, a amar, a sujeitar, porque depois, no final da vida, se tem um ministério, então ele vai ter pessoas
que vai o sujeitar da mesma forma que ele sujeitou. Não é coisa parcial, certo? É total. A gente tem que aprender esta obediência que não é parcial. Deus não quer a minha obediência parcial, Ele quer total. O marido não quer a obediência da mulher parcial, que é total. A mulher não quer o amor do marido parcial, ela quer total. Então, precisa de haver reconhecimento em cada um, pastor e ovelha, marido, mulher, e assim, se tiver alguma ovelha errante pelo Brasil, errante pela África, pelos Estados Unidos, e errante por qualquer parte deste mundão que está nos ouvindo nesta hora, certo? Se tem alguém errante, alguma ovelha errante, a gente está dizendo, volte, ovelha, volte a seu pastor, fale com o seu pastor. Irmão Brando tem uma mensagem que ele diz, ele sendo o seu pastor, ele tem os dois dinheiros, que é o Novo e o Antigo Testamento, para poder cuidar de você, certo? Ele tem o óleo para passar nas feridas, ele tem o vinho também para você. Você pode receber a revelação. O vinho sempre aponta para a revelação. Ele tem, o pastor tem para te dar. Agora, cada ovelha, ela deve ser tratada como ovelha. E cada pastor deve ser respeitado como pastor. Escuta o que o irmão Branham diz. Temos que ter o pastor para nos liderar e nos guiar. Tem gente que quer guiar a si própria, certo? Elas querem guiar, elas dizem, eu vou fazer isto, quer guiar a si própria. Então esse é o nosso erro. Temos que ter o pastor para nos liderar e nos guiar. Porque nós, como ovelha, tendo o pastor para nos liderar e nos guiar, um dia, quem sabe nós seremos pastor. E aí aquelas ovelhas nossas, ela também vai ter nós para liderá-las e para guiá-las. Se nós não fazemos isto, quando nós somos obreiros, evangelistas, nós somos pessoas que dependemos de um ministério para poder chegar ao ponto de outro ofício, se assim temos condições, temos chamamento e condições para isso, então nós precisamos entender essas coisas. Estamos pedindo, me perdoe, ele diz, estamos perdidos sem ele. Que a ovelha está perdida sem o pastor. Não podemos nos salvar. Tem que ter um pastor. Assim Jesus mostrou, eu sou o bom pastor. E assim cada um de nós, pastores, devemos entender que esse bom pastor quer trabalhar através de nós para poder salvar esta ovelha, para dizer a esta ovelha errante, volte, não seja teimosa, volte ao aprisco, volte à obediência, volte à liderança de seu pastor, volte ao companheirismo do seu pastor. Não importa o quão bom seja o seu programa. Estou lendo aqui do profeta. Não importa que tipo de motivo você tenha em relação a esse programa. Quais são suas alternativas? Quão grande é a sua igreja? Tudo bem, nada contra isto. Mas sem o pastor, você está perdido. E está apenas lutando contra o vento. Verdade? Agora, são palavras do irmão Branham. Será que nós cremos mesmo no irmão Branham? Eu digo, o cordeiro saiu do trono, são palavras do irmão Branham. Mas o povo não crê. Irmão Branham diz, HM faz parte do nome de Deus. São palavras do irmão Branham. Mas quantos que não creem? O problema é esse. Tem a mensagem da Bíblia. A Bíblia diz, João, vai ao anjo, toma dele o livrinho. Bom, a Bíblia diz, mas cadê o povo para crer? Certo? Então isso daqui é importante para nós. Temos que ter o pastor para nos liderar e nos guiar. Senão, nós, não importa o motivo, mas sem o pastor, você está perdido, está apenas lutando contra o vento
Verdade? Diz o profeta. Você deve ter o pastor. E outra mensagem, irmão Brana, diz, você tem que ter uma igreja onde você vai, onde leva seus filhos, certo? É como vocês hoje, você tem uma igreja na sua casa, que você está aí com seus filhos, ouvindo a palavra, ao redor deste aparelho. É assim que se faz. Não é tudo em quatro paredes ali numa igreja, porque nem sempre foi assim. As pessoas amavam a Deus, oravam a Deus até dentro do ventre da baleia. Orava a Deus. Então você pode fazer o seu culto de adoração a Deus, enquanto nós estamos aqui falando com você, e te mostrando que sem um pastor, você tem que ter um pastor. Sem o pastor você está perdido, você está apenas lutando contra o vento. Você deve ter um pastor. E a igreja é maravilhosa. Irmão Brana, ele estava nesse tempo ainda, 56, pregando. A igreja é maravilhosa. Cada denominação. Aí você vai, mais para frente você vai ver, diz, a denominação não é de Deus, mas o crente que está lá dentro é. Então você tem que orar por aquele crente que está ali dentro, para que ele ouça a voz do bom pastor. O bom pastor sempre foi a palavra do dia. A mensagem de Lutero era o bom pastor para tirar o povo da católica. A de Wesley era o bom pastor para tirar muitos dos luteranos. Os que vieram na igreja pentecostal, ali estava William Seymour, bom pastor também, como uma mensagem para tirar de ambas, luterana e wesleyana. E depois tivemos o pastor Elias, William Brana, cumprindo a palavra de Deus, Mateus 17, 11, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. E aí, para tirar nós de todos os demais rebanhos. Se nós somos ovelha, nós ouvimos aquele pastor naquele dia, porque o avivamento de Deus, naquele dia, é aquela mensagem. É a mensagem desse pastor. Não tem outro pastor. A gente tem um pastor. Cada membro tem um pastor, assim como a mulher. Cada mulher tem um marido. Cada crente tem um pastor. Ele não tem que ficar perguntando para outros. Ele tem que falar com o seu pastor. O seu pastor, adjunto com o outro, pode responder, pode ajudar, porque somos colegas e um ajuda o outro. Mas não tem nenhum que manda em tudo. Nós temos o apóstolo e o profeta que encabeça, nós temos depois os evangelistas, os pastores e os mestres, os doutores. E nós temos que ouvir a mensagem de cada um destes. Irmão Brana ensina para cada um de nós respeitarmos o pastor, respeitar o profeta. Irmão Brana ensina isso, o evangelista, respeitar o pastor. E nós precisamos aprender essas coisas com o irmão Brana. Se você não aprende comigo, vai na mensagem do profeta, aprende com o irmão Brana. Irmão Brana foi o nosso profeta, nos ensinou essas realidades. Para você saber, sem o pastor, você está perdido. Mas, sem o pastor do rebanho, você está apenas contribuindo ou construindo sua igreja em vão. Vou repetir. Mas sem o pastor, você está perdido e está apenas lutando contra o vento. Mas sem o pastor do rebanho, você está apenas construindo sua igreja em vão. Isto é, sua fé em vão, sua maneira de crer em vão, seu companheirismo em vão, sem o principal. Você tem que ter um pastor. O irmão Brana diz, você tem um pastor que você deve crer nele. Então a pessoa que não crê no meu ministério, vai para outro ministério, certo? Vai em outro ministério. Eu creio sempre é difícil, porque aonde você for, vai pregar a mesma mensagem que eu prego. Mas você, pelo menos, está sendo dominado, liderado por um outro pastor.
Não importa. Agora, guarde bem, você está rejeitando a própria pedra angular quando você fica sem pastor. Por que as pessoas não abraçam esta verdade enquanto é tempo? E cada um tenha seu pastor, como cada mulher tenha o seu marido, cada marido tenha a sua mulher. Certo? O pastor das ovelhas, esta é a mensagem, o pastor das ovelhas, parágrafo 39. Agora, outra coisa que você observa sobre as ovelhas e o pastor. O irmão Branham gostava de mostrar os dois lados, ovelhas e o pastor. Você sabe que é uma vergonha para o pastor perder uma ovelha. Cada vez que eu perco uma ovelha, um irmão, então me dá um abatimento de espírito. Porque eu sei que isto é real. É uma vergonha perder uma ovelha. Agora, eu não sei se a ovelha sente que é uma vergonha ela perder, desobedecer, passar por cima da voz do pastor. É uma vergonha a mulher passar por cima da voz do seu marido. É uma vergonha a igreja também passar por cima da palavra de Cristo no seu dia. Então eu sinto assim, tem hora que a tristeza bate porque a gente perde uma ovelha. Alguém diz, não, mas não é ovelha. É ovelha. Estas pessoas que saem do nosso ministério são ovelhas. Elas foram dominadas pela palavra um tempo, pelo amor, pelo abraço. Elas foram dominadas por boas palavras, mas depois elas perderam aquilo, perderam a confiança. O pastor no membro, o membro no pastor, o pastor na ovelha, a ovelha no pastor. Mas a ovelha, para ela ter segurança, tem que estar sempre perto do pastor. Falhou? Então vai ao pastor. O pastor tem algum problema? Diga para a ovelha, eu falhei nisso. Se não sabe que falhou, diga, me mostre onde falhei, estou pronto a consertar. Isso é ovelha. Isso é pastor, isso é um povo que serve a Deus. Você em casa, marido e mulher, vocês pegam, estão em problemas, um vira para um canto, o outro vira para a beirada e não querem um contato um com o outro. Mas o dia que vocês fazem um contato novamente, vocês falam um com o outro, o que acontece? Vocês falam para divorciar? Vocês falam para sair, para ir embora? Não é o correto. O correto é você falar, acertar e ficar ali com aquela mulher, com aquele marido. O certo é você falar e ficar ali com aquele membro, com aquela ovelha, com aquele pastor. Isto é o correto. Estamos falando de ovelha e pastor. A ovelha é fácil para você dominar, porque ela ouve. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Isto é a voz de Jesus. Mas eu também tenho as ovelhas que ouvem a minha voz. Eu tenho pessoas pelo Brasil e o mundo que ouvem a minha voz. Me liga e diz, pastor, que prazer é falar com o senhor. Agora, eu não tenho nada na vida. Sou um simples, como você mesmo. Mas a pessoa acha que a gente, como pastor, é alguma coisa, mas eu também acho que ela, como ovelha, é algo. Porque se ela não pode ficar sem a minha palavra, eu também não posso ficar sem a presença dela. E nós dois temos que dar certo, que combinar, porque é pastor e ovelha. Agora, se nós somos pastor e bode, é difícil, né, meus irmãos? É difícil. E se o pastor também é um bode que não quer acertar de jeito nenhum, ninguém pode me acusar disto. Até hoje, com 50 anos de ministério que eu tenho 70 anos, mas tenho 50 anos só de ministério. Desde 1970, a gente prega a palavra. Desde 72 para 73, a gente prega a mensagem.
Mas a gente tem tido os revés no ministério dentro de 50 anos. Quantos revés? Quantos que saíram de nós? Quantos não deu certo conosco? Por mais que você procura agir da melhor maneira, mas ninguém quer chegar, consertar e ficar. Sempre a pessoa quer, não, eu quero acertar, vou embora. Sabe o que é? Que a pessoa quer desforrar alguma coisa. A pessoa não mostra arrependimento verdadeiro. Não mostra. Nós temos que acertar e ficar junto. O casal, vocês têm que acertar depois de uma briga. É como a família Brana, irmão Brana ensinou, mas nós não aprendemos isto. Como que aprende esse povo? Irmão Brana diz, nós éramos em vários irmãos. E nós brigávamos. Mas quando chegava no final do dia, nós dava a mão um para o outro, porque nós éramos Branas. Isso é nós também. Nós podemos ter nossas discussões, nosso desentendimento, mas logo à tarde, não vamos deixar passar muita coisa não. O diabo gosta de aproveitar o tempo. O tempo vai te distanciando do marido e da mulher. O tempo vai te distanciando do pastor e da ovelha. E o diabo está trabalhando na distância. Porque quanto mais ele pode distanciar o marido da mulher, a mulher do marido, mais o diabo tem êxito no seu trabalho. Quanto mais o diabo pode distanciar o pastor da ovelha e a ovelha do pastor, mais o diabo tem êxito no seu trabalho. A quem você tem dado ouvido? Nós podemos acertar um com o outro e não está certo. Não existe acerto e abandono. Não existe acerto e não vou viver mais com você. Não existe isto. Todo acerto é para viver junto. Marido e mulher viver junto. Pastor e ovelha viver junto. Nós estamos errados em algum lugar, que nós acertamos para separar. Nem o mundo, tem no mundo que luta para poder viver unido. Depois conversa, acerta, quando se separa um pouquinho, acerta, volta e fica de novo juntamente. Por que nós, os cristãos, como pastor e ovelhas, não podemos ser assim? Há algo errado em algum lugar. É um espírito que o diabo coloca para distanciar o pastor das ovelhas e as ovelhas do pastor. Eu estou lendo a mensagem O Pastor das Ovelhas 39. Você sabe que é uma vergonha para o pastor perder uma ovelha? É uma vergonha, você sabia disso? É o William Branco que está dizendo. É uma censura ao pastor. Diz o que aconteceu? É uma censura. Você sabe que quando os anjos, não estou comparando nenhuma irmã, nenhum irmão com isso, por favor. Você vai entender minhas aplicações. Mas quando os anjos, que eram aquelas estrelas que caíram juntamente com Lúcifer, ficou aquela censura ali no céu. O que aconteceu? A Bíblia diz que Jesus Cristo veio para reconciliar o que estava em cima no céu e embaixo na terra. Em cima no céu é porque aquele que adorava ao Senhor ao lado dele, adorando, glorificando, se levantou contra o Senhor e Miguel teve que expulsá-lo. Agora, por favor, não aplica isso a ninguém, porque nem eu expulso nenhum membro. Nós não temos o espírito das denominações de expulsar membro por isso e por aquilo. Não, os membros, eles é quem sabe de seus erros, de suas virtudes, e permanece. Tem gente que fala para mim, se o senhor não quiser, eu vou ficar com o senhor do mesmo jeito. Eu gosto desse tipo de espírito, que tenha esse espírito até o fim. Mesmo que o senhor não queira, eu vou ficar com o senhor. Isso é muito bom, porque eu nunca vou ficar sem te querer. Porque eu sei o que é um pastor e que é uma vergonha perder uma ovelha. Será que para a ovelha ela não sente que é uma vergonha se distanciar do pastor e viver errante? E tem umas que são presunçosas.
Diz, eu não estou errado, não estou errada. Nunca entende que precisa de um acerto. Devemos ser esse tipo de ovelha que volta ao redil. Erramos, na verdade. Tem hora que o pastor é uma ovelha, ele erra, mas ele volta ao redil. Eu devo estar falando com o pastor nesta hora, que a igreja perdoou o pastor de seus erros. Alguém pode dizer, não devia fazer isso, mas o irmão Branham diz que é assim que a igreja faz. Perdoa erros do pastor. E o pastor, quando tem os membros que erram, ele perdoa também, ora por eles, os ajuda. Quando eles querem ajuda, mas a ovelha quer ajuda. Não tente distanciar do pastor ou da ovelha, porque o diabo vai aproveitar isto. Vou continuar aqui. Se o pastor perder uma ovelha, é uma desgraça para ele. Como eu gosto das palavras do pastor Branham, porque ele sabia o que falava. Se um pastor perde uma ovelha, é uma desgraça, é uma vergonha para o pastor. Perdeu uma ovelha. Sabe quando o marido perde a mulher para outro homem? Isso aí é uma vergonha. Ele sabia que perdeu a mulher para outra pessoa. O pastor saber que perdeu a ovelha para outra pessoa é uma desgraça, diz o profeta. É uma desgraça para o pastor. Porque ele sabe que não é bom. Como o marido não é bom perder a mulher para outro homem, assim também é o pastor ver uma ovelha perdida para outro campo, outro lugar, ou desorientado, ou errante, que não sabe nem o que fazer. Porque se a ovelha não sabe o que fazer, depende do guia, depende da liderança, depende do pastor. Tudo que o Pai me dá virá e ninguém está perdido. Veja, isso é tudo que vem a mim. Ele diz que não vai lançar fora. Tudo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, eu não lançarei fora. O que vem ao meu ministério, eu não lanço fora. Você pode dar o maior trabalho, que eu quero você perto de mim, para nós podermos novamente caminharmos o mesmo caminho do Evangelho, do amor, da fé, da compreensão, amando um ao outro, dando a vida um para o outro, pela mensagem da hora. Se o pastor perde uma ovelha, é uma desgraça para ele. Tudo bem, o pastor não pode se dar ao luxo de perder as ovelhas. Isso é mal. Nenhum pastor vai ficar alegre, fazendo festa, vão comer carne assada porque nós perdemos ovelha. Não. É uma vergonha, é uma desgraça, diz o profeta aqui, para um pastor perder uma ovelha. Eu estou agradecido por estas igrejas que muitas vezes dão a mão a seus pastores que falharam, mas as ovelhas dão a mão, e esse pastor deve reconhecer e não abusar da liberdade que essas ovelhas têm dado a ele de pastoreá-las. Então o pastor não deve se dar ao luxo de perder as ovelhas. A gente tem que ficar triste. Você tem que saber que de vez em quando o meu coração fica triste. Porque a tristeza está por você perder ovelha. Não é por perder dízimo. Não, perder ovelha. Você pode pensar a meu respeito o que você quiser, mas eu continuo ainda te respeitando, minha irmã, meu irmão, como ovelha. Para mim é mal eu perder você. Essa é a razão. Se eu desviado esta noite, ele ainda está buzinando.
assombrando, diz ele aqui, pairando em volta do seu coração, tentando trazê-lo de volta ao redil. Te dá oportunidade. Seus pecados são perdoados. Perdoa os meus e eu perdoo os seus. E nós podemos caminhar juntos. Nesta caminhada para a glória, estamos chegando no final, porque vamos sair fora do redil. Temos uma mensagem tentando trazê-los de volta ao redil, ao rebanho, porque ele uma vez beijou. Não é assim? Ele uma vez te beijou, e você o beijou, e disse a ele que o amava. Irmão Branham toma as coisas naturais para aplicar nas espirituais. Olha, o marido e a mulher, uma vez, um beijou o outro, e agora não pode retornar ao lar, cuidar de seus filhos, criar essas crianças com pais original. É o que vocês têm que fazer. A gente luta pela unidade da família, porque o diabo, destruindo a família, ele acaba com tudo. Ele destrói a coluna vertebral da nação, que é a família. E aí você tem pervertidos por todos os lados, porque o diabo está destruindo a coluna vertebral, que é a família. E o marido não deve dar ouvido a estas coisas. Ele deve unir mais a sua mulher, a mulher mais ao seu marido, o pastor mais a sua igreja, a igreja unir mais a seu pastor. Porque uma vez ele beijou, e ele disse, e você o beijou? E disse ele que amava. Quantas vezes podemos dizer, eu te amo, meu irmão, minha irmã, eu te amo, e depois abandonar um ao outro? E depois nós acertamos, não, oh, irmão, eu te amo, mas vamos acertar, porque eu tenho que tomar outro rumo. Isso não é acerto. Isso não é bíblico. O profeta não ensina isso para nós. Tome essas mensagens e aprenda que uma vez falamos bem um do outro, amamos um ao outro, levantamos a mão, agora diz o profeta, e o que amava e levantou as mãos e o louvou, e você se apostatou e foi dali, e foi todo massacrado e perdido em seu espírito. Deixou aquele companheirismo de amor, de fé. Você já pensou bem nesta última hora, quando você sabe que a última mensagem é os últimos versículos de Apocalipse 10, 8 a 11, que está cumprindo, e nós já abraçamos, nós já defendemos esta bandeira de Apocalipse 10, 8 a 11, e depois nós separarmos um do outro, não é correto, não é espírito correto. Temos que perdoar um ao outro e viver juntos. Vamos nos unir. Ovelha errante, volte. Não me diga que não sente como uma ovelha errante. Não estou dizendo bode, estou dizendo ovelha. Ovelha errante, volte. Mas ele ainda está segurando você o tempo todo. Volte, ovelha errante. Eu simplesmente não posso permitir que você se perca. Tenho feito de tudo para você não se perder. Tenho feito de tudo, aconselhado meus irmãos que me procuram porque tem eu como pastor deles. Então eu tenho aconselhado o mais que posso para os lares deles ficar de pé quando está quase tudo de cabeça para baixo. A gente consegue falar com eles e o lar ficar de pé, e aquele marido perdoa aquela mulher perdoa aquele marido, aquele pastor perdoa os membros, o membro perdoa aquele pastor. E eles estão vivendo em companheirismo outra vez. Isto é o que me anima. Agora, se eu perder algum, é uma desgraça para mim, é uma infelicidade, para mim é uma vergonha. Talvez a pequena ovelha que ele teve que sair na montanha para encontrar por todo lugar. Agora, cada um de nós sabemos o nosso lugar, o nosso dever.
Cada um de nós, nenhum de nós precisamos de tapinha nas costas. Muitas vezes o que precisamos é que o pastor nos pegue, como o irmão Brano ensinou, e quebra a nossa perna. Você já pensou bem? O pastor quebrou a perna da ovelha porque a ovelha não ficava quieta, não deixava ele curar a ovelha. Aí ele quebrou a perna da ovelha. E alguém por perto diz: como pode? Quebrou a perna da ovelha, piorou. Diz: não, agora ela fica quietinha. Agora não, anda para lá e para cá. Agora ela não vai pular. Agora eu vou curá-la. Eu tenho azeite, eu tenho vinho para poder curá-la, para ungí-la. Mas muitas vezes a ovelha não entende. E nós, pastores, como ovelha também, não entendemos. Os membros, como ovelha, não entendem. Será que nós precisamos de um juízo de cima para podermos entender que falhamos, que estamos errados e que precisamos acertar nossas vidas, se perdoar um ao outro e prosseguir a viagem para a glória? Talvez você seja aquela ovelha esta noite, deitada ali, ferida em algum lugar. Mas o pastor não pode perder uma ovelha. E é isto que eu falo com você. Seja você que faz muita coisa no meu ministério, ou que não faz nada senão ouvir, que já é uma grande coisa. Que é difícil ter gente que para ouvir. E se você não tem um ministério de falar, de pregar, de cantar, mas se você tem um ministério de ouvir, alguém diz: eu não entendo esse ministério. A pessoa tem capacidade para isso. Nasceu para ouvir. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Só eu ser um pastor ou uma ovelha, e você ser uma ovelha deste aprisco, e saber que nós podemos ouvir a voz do Espírito Santo, não a voz de um homem natural. Talvez a minha voz te enche, te satura, mas ouça a voz da palavra, a voz do Espírito Santo, aquela que te anima, aquela que te perdoa. Escuta uma voz mortal te dizendo: volte, ovelha errante. Não importa o que você tenha feito, eu te perdoo. Eu quero você neste aprisco. Queremos andar juntos novamente, amar um ao outro, retornar-nos àquela confiança que tínhamos um no outro. Volte enquanto é tempo. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de ser cristão, de ter um bom espírito, de poder te adorar, de poder te engrandecer. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de crer na mensagem de Deus nesse dia, por crer que Apocalipse 10, de 1 a 7 foi revelado, e Apocalipse 10, de 8 a 11 comeu a revelação. Obrigado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Se Ele me chamou para crer nesta mensagem, se Ele me chamou para entender esta linguagem, se me predestinou para ver a revelação, como posso rejeitar, pois tão grande salvação? No monte pôr do sol, ou um livrinho aberto, talvez no natural eu não estava por perto. Porém, se hoje creio, é porque eu estava lá. Se Ele me chamou, tenho que testificar. Se Ele te chamou para crer nesta mensagem, se Ele te chamou para entender esta linguagem, se te predestinou para ver a revelação, como podes rejeitar, pois tão grande salvação?
quando João comeu o livro e pregou um novo nome, então eu pude ver a mensagem de um só homem. Se no HM ele veio encarnar, se ele te chamou, como podes rejeitar? Quando ele me chamou, eu não pude rejeitar. Muito bem, meus amados, nós temos ouvido aí um cântico também que anima, né? Se ele te chamou, se ele me chamou, não vamos rejeitar. Vamos voltar ao companheirismo, à fé que Deus tem aberto para nós neste tempo final. Deus abençoe o irmão Flávio, irmã Denise, completando 37 anos de casados. Deus abençoe, parabéns, muita força, muita vida nesta caminhada, né? Só Deus para dar graça aos casais para ir até o fim. Não importa a luta que tenha, lute, vai até o fim. Não deixe a sua cruz para trás. Tome a sua cruz de cada dia, diz o Senhor, e segue-me. Então, cada um tem uma luta na vida, tem uma cruz na vida, e não pense que você está carregando uma cruz e que alguém não está carregando você também como cruz. Está sim, com uma luta, pesado, talvez momentos difíceis, mas existe compreensão em tudo isso daí. Deus abençoe, meus irmãos. Se Deus quiser, sábado estaremos aqui novamente. E, por enquanto, meus irmãos, por alguns motivos alheios à nossa vontade, que eu acho que eu preciso esperar mais um tempinho, não vamos ter reunião domingo ainda não, certo? Já ficamos sabendo de mais alguma coisa por aí. E também só pode ir pessoas de uma idade normal, porque velho não pode, criança também não. Se torna complicado, né? Mas vamos ver o que fazemos. Por favor, cada irmão, cada irmã, vocês devem entender, você tem a mensagem em casa. Faça como lá de fora, do Brasil está fazendo, como o povo da África está fazendo, só ouvindo. Não tem igreja para ir. Escuta através da internet. Vamos aproveitar isso daí, porque são movimentos que vão chegando e tirando a liberdade religiosa, muitas vezes do povo, isso com nome de vírus, certo? Então Deus tenha misericórdia de cada um. O mundo inteiro jaz no maligno. Por isso você deve crer que só Deus é a sua proteção, certo? Você usa máscara, o álcool gel, mas o que te protege é só Deus. Ninguém pode te proteger. Álcool e máscara não protege. Isto é o homem quem disse, o profeta disse que não protege. Então, a gente crê. Quem protege é Deus. E a gente está seguro nas mãos de Deus. Você diz, mas alguém já morreu. Não importa, filho. Qualquer tempo, qualquer um de nós tem que morrer mesmo. Entende? É colocar tudo nas mãos de Deus e seguir em paz. Fazendo o que os homens estão pedindo para fazer. Tem que usar o álcool gel, então vai usar. Tem que usar máscara, então vamos lá, certo? Vamos fazer o que eles pedem e, por enquanto, ainda estamos tendo liberdade de fazer aqui. Eu aqui e vocês em casa. E quando for tolhida nossa liberdade total? O que é que o comunismo faz? Tira toda a liberdade. Então nós parece que já temos que ir aprendendo alguma coisa para o que está por vir. Porque a grande tribulação também está para chegar. Não sei quanto, né? Se faz 50 anos, mas está para chegar. Apóstolo Paulo diz, nós que estivermos vivos, seremos arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. Faz 2000 anos,
Paulo falou, e nós? Então a gente vê que nesse tempo, para o arrebatamento, que estamos muito mais perto do que Paulo, estamos aqui já 2000 anos na frente de Paulo, para saber que isto é realidade, isto é verdade. Agora, cada um fique em paz, creia, fique em casa, seja abençoado aí na sua casa, até que nós possamos ter uma segurança melhor, para que ninguém venha nos atrapalhar no tabernáculo. Somos pouca gente, mas que ninguém venha nos atrapalhar, né? Vamos chegando lá. Deus abençoe então vocês do Brasil, África, Estados Unidos, Portugal. Deus abençoe vocês de Moçambique, Maputo, Zambésia, Tete, e tem um monte de lugar aí, né? Que eu conversei com o irmão ontem, Cabo Verde. Deus abençoe do Ministério do Pastor Diamantino, esse povo por toda parte aí, nos Estados Unidos. Deus abençoe. Também na Inglaterra, a irmã Isabel, o irmão Helder e as crianças. E Deus abençoe o irmão Elias, também nos Estados Unidos, na Califórnia, a irmã Fátima e a família, o João, a Lucélia, o garoto, sejam todos abençoados. Deus abençoe na Espanha, irmão Roberto, e todos vocês aqui no Brasil. Meu irmão, minha irmã, eu te peço, não deixe para depois. Faça agora esse final de semana. Faça uma reconciliação. Se você não está bem com seu marido, com a sua mulher, reconcilie agora. Faça isso, não deixe para depois. Se você persegue, tem problema com seus pais, olha, entre em comunhão com seus pais, pais com os filhos. Se o pastor e a igreja, se vocês não estão bem, entre em comunhão com o outro. Eu já tenho entrado em comunhão com irmãos, mesmo dizendo que não quer andar comigo, e eu sou teimoso. Eu entro em comunhão para ver se eu tento ajudar, resgatar a pessoa. Esse é meu trabalho. Eu faço sem ler essas mensagens. Aí quando elas chegam, eu dou graças a Deus. Estou fazendo o meu papel de pastor, pastoreando as ovelhas que Deus me deu. Agora, se Deus te deu a mim como seu pastor, me respeite também. É isso que eu quero, que você tenha respeito por este ministério, para que nós possamos todos caminharmos juntos. Quem sabe esse final de semana é uma festa melhor. Tem hora que a festa no céu, quando um pecador se arrepende. E a gente pensa que o pecador é lá do mundo, é um fumante, um beberrão, um adúltero. Não, muitas vezes é nós dentro da igreja, que sabe que não deve fazer essas coisas e faz. Certo? E isso que é pecar. Pecado é incredulidade, é não crer na palavra do dia, no companheirismo do dia, no povo do dia, na igreja do dia, no homem do dia. Deus te abençoe. Muito obrigado. Meu abraço a todos. Aqui está o Eliezer, que é patarelo, né? Deus abençoe. E o irmão Alexandre, que cantou. E o técnico, o irmão Henrique. Deus abençoe. E vamos até sábado, se Deus quiser. Boa noite. Olhando para Cristo, posso ver em sua palavra. João está aqui, profetizando outra vez. Para casa agora vou, com Cristo irei morar, pois o meu Senhor em uma nuvem veio revelar. Abriu 7 selos, revelou 7 trovões. Saiba, meu irmão, que seu novo nome é Brana. Ele está aqui profetizando as nações. Creia, meu irmão, este foi sempre o grande plano. Olha, a noiva vai passar outra vez aqui no Brasil, falando em português. Os trovões soaram
63, trazendo as vestimentas para a noiva do rei. Olhando para Cristo, posso ver em sua palavra. João está aqui, profetizando outra vez. Para casa agora vou, com Cristo irei morar, pois o meu Senhor em uma nuvem veio revelar. Abriu os 7 selos, revelou 7 trovões. Saiba, meu irmão, que seu novo nome é Brana. Ele está aqui profetizando às nações. Creia, meu irmão, este foi sempre o grande plano. Olha, a noiva vai passar outra vez, aqui no Brasil, falando em português. Os trovões soaram em 63, trazendo as vestimentas para a noiva do rei, trazendo as vestimentas